Olá pessoal, mais uma vez aqui, o Gabriel do Infovarejo. Vou contar para vocês um pouco sobre esse livro, A Loja de Tudo. Conta a história aí da Amazon, do seu fundador, do Jeff Bezos. E eu acabei de ler há umas 2 semanas, mas nessa correria e devido a um acidente aí com meu celular, eu acabei ficando um pouco mais distante. Mas vamos lá. Esse livro foi lançado em 2013, foi eleito no ano o melhor livro de negócios pela Financial Times e Goldman Sachs. Foi escrito por Brad Stone, que é um jornalista da área de negócios e da área de tecnologia. E o Brad Stone, que é esse cara aqui, ele já acompanhava a Amazon há muito tempo, A Amazon foi fundada em 95. Então, quando ele resolveu escrever, ele foi no Jeff Bezos e falou, cara, eu vou escrever um livro sobre sua história, sobre a Amazon. O Jeff Bezos falou, cara, tá muito recente para eu escrever uma biografia sobre a minha vida, calma lá. Olha, eu vou escrever de qualquer maneira, se você quiser me ajudar e orientar, vira quase uma biografia autorizada, senão eu vou fazer da minha forma. Jeff Bezos acabou cedendo e o ajudou, pelo que ele relata no livro, a passar os contatos, abrir as portas necessárias para ele escrever esse livro. Não chega a ser uma biografia do Jeff Bezos, apesar dele contar muito a história dele, mas não entra tanto no aspecto da vida pessoal, diferente de outras biografias, mas ele trata de algumas questões mais relevantes na vida do Jeff Bezos, principalmente que ele é um filho adotivo da parte de pai, o pai dele, vamos dizer, o abandonou quando ele era ainda bebê e foi assumido por outro pai que foi o segundo marido da mãe dele. Mas bom, então ele tenta explorar isso, mas também não consegue, não tira muita coisa disso não, porque parece que para o Jeff Bezos está muito bem resolvido, inclusive. Mas vamos lá, Jeff Bezos ele era diferente de outros empresários também, assim, de outras grandes figuras aí. Ele era de fato uma pessoa superdotada, Ele estudou inclusive em escolas especiais para isso. E aí depois ele entra no mercado financeiro, no início da vida dele, programava também. E lá com seus 30 anos de idade, que coincide com 94, que é o surgimento, a popularização, o iniciozinho ali da internet, mas a internet que a gente conhece agora, com o navegador, porque a internet existe há muito tempo, mas não tinha uma interface muito amigável. Ele percebe isso e fala, nossa, assim, sempre teve a ideia sempre enxergou o potencial da internet, sempre teve a ideia de fazer uma loja de tudo, e ele larga o emprego, era um emprego que ele tinha um salário alto, tinha uma condição muito boa, sai de Nova York e vai para Seattle abrir a empresa. Por que ele vai para Seattle? Porque nos Estados Unidos, à época, se você não tivesse uma sede no estado, você não precisava pagar um imposto. Então, Seattle está numa região, vamos dizer, com relativamente pouca população, atividade econômica lá é nos menores estados dos Estados Unidos, Então ele está perto da Califórnia, que é o estado mais rico, ele fica lá e começa o negócio. E o que é interessante, assim, até já antecipando alguns pontos do livro, para depois até fazer outros comentários, até que saiam um pouco e falam mais da empresa. Assim que a Amazon abriu, assim, na hora que ele fundou, eles já entraram numa corrente grande de venda. Então, na primeira semana ele teve 12 mil pedidos, na segunda semana 14 mil dólares em pedidos, e o negócio foi crescendo muito, Tanto é que o primeiro IPO dele, a abertura de capital, foi nem 2 anos depois, Foi em maio de 97, sendo que ele fundou a empresa em julho de 95. Então, assim, ele esperava, inclusive, quando ele inaugurou a empresa, que vamos dizer, as coisas dessem certo, em 2000 ele estaria faturando 70 milhões. Se desse incrivelmente bem,
ele estaria faturando 114 milhões, né? Em 2000, a Amazon faturou 1,640 bilhões de dólares. Então, foi muito mais, as coisas aconteceram muito mais rápido e com uma intensidade muito maior que eles imaginavam. Então, o livro conta um pouco isso, esse movimento, né? E tem muito capital, porque a empresa crescia muito, então ele conseguia levantar muito capital e sempre com muito projeto, sempre com mais coisas para fazer. E então foi sempre uma empresa assim, com muita coisa. Bom, a Amazon, assim, a visão inicial do Jeff Bezos era ter uma loja de tudo. Ele entendia por questões lógicas que o digital ele tinha uma vantagem natural em relação às lojas físicas, né? Uma loja virtual conseguiria ter um estoque, um mix de produtos infinitamente maior do que qualquer loja física individualmente falando, né? Então ele também, né, o varejo, a gente sabe que joga com os jogos da escala, né? Então os grandes conseguem melhores descontos. Então se você tem uma empresa, consegue ter uma empresa com escala enorme, você consegue também ter os menores preços. Isso muito, vamos dizer, com a visão, com a inspiração muito grande do Walmart, inclusive, de ter o menor preço todo santo dia. Então isso sempre o direcionou muito, atender melhor o cliente com o menor preço. Então sempre ele briga, vamos dizer, em toda a trajetória para ter o menor preço. E naturalmente isso traz uma série de conflitos para a história da Amazon, né? E isso mostra também uma cultura da empresa de conflito, né? O autor até comenta no início, vocês vão ver que a partir de agora, a gente vai contar essa história, vai ter muita crueldade, é uma cultura cruel, implacável, né? Ele não para. Então assim, eles passam em cima de quem estiver na frente, assim, e tem vários conflitos, inclusive judiciais. Então, assim, só para comentar alguns, os principais, os mais clássicos, são os conflitos com os próprios fornecedores. Então, ele começa, né, a Amazon começa vendendo livro, e existem algumas razões para isso, né? O Jeff Bezos, ele elenca 20 categorias de produtos antes de abrir a Amazon, e fala, olha, não dá para eu começar com tudo, eu tenho que começar com uma categoria. E ele chega à conclusão dos livros, porque os livros, vamos dizer, são padronizados, né? São produtos únicos e padronizados, de fácil envio logístico. O mercado ele era concentrado também, então era algo que tinha espaço, tinha gordura ali para entrar. Então, por exemplo, um conflito que ele logo de cara já entra nele. Rapidamente ele se torna um dos maiores vendedores de livro dos Estados Unidos. E ele começa a entrar em conflito com as editoras, né? Assim, sempre brigando por questão de abaixar preço. Tem uma questão também, às vezes, até hoje na Amazon, a gente tem a Amazon Marketplaces, né? Que outros fornecedores podem vender dentro da Amazon. Então, acabava que ele vendia o livro e ele deixava aberto para outros fornecedores venderem o mesmo livro, eventualmente por preços muito abaixo do que as editoras gostariam, e elas acreditavam, por exemplo, que essa oferta de livro, dos livros usados, reduziriam as vendas dos livros novos. Então, isso é um exemplo de conflito, mas a Amazon, ela devagar não, ou bem rápido, ela sempre foi apertando mais, os fornecedores apertando mais. E assim, depois que foi aumentando, né, as categorias da Amazon, ela começa a entrar em conflito com todo mundo. Então, um caso bem notório da Toys R Us, né, que era a maior vendedora de brinquedos dos Estados Unidos, que terceiriza para a Amazon seu comércio eletrônico. Foi um dos maiores erros estratégicos da década, né, que a Toys R Us acabou quebrando. E a Amazon vende os brinquedos da Toys R Us, mas ela continua vendendo outros brinquedos, dela também. Ela se torna, vamos dizer, uma
grande vendedora de brinquedos, e depois tira fora a Toys R Us. Então, assim, são exemplos. Um exemplo também muito clássico é a compra da Zappos. A Zappos era uma empresa de comércio eletrônico, um e-commerce, parecido com o Netshoes aqui no Brasil, né? Venda de calçados. E eles queriam comprar a Zappos, fizeram uma oferta, a Zappos recusou, falou não. Se eu não me engano, eles queriam 500 milhões e a Amazon ofereceu 300 milhões de dólares. Falou, não, a gente só vende por 500 milhões. A Amazon falou, tá bom, então eu vou criar minha própria loja de tênis, e queimou dinheiro, né, fazendo ofertas mirabolantes, oferecendo frete grátis, oferecendo, vamos dizer, várias benesses para os consumidores para atacar as Zappos, desvalorizá-la e assim comprá-la. Acabou dando certo, né? Isso aconteceu com algumas empresas, no caso da Zappos até saiu bem que ela conseguiu resistir, conseguiu até se valorizar, mas a Amazon, ela é predadora, né? Então, são vários casos desse tipo, e isso já é notório, né? A Amazon tem hoje mais de 200 marcas próprias, porque ela começa a vender, por exemplo, essa xícara, vamos dizer, você que é um vendedor da Amazon, fornecedor, começa a vender essa xícara, ela vê que está tendo muita venda, está tendo sucesso, ela vai lá e compra uma fábrica de uma xícara similar, para produzir xícaras similares. Então isso aconteceu várias vezes, e sempre com o argumento moral de que iria fazer isso para reduzir os preços e ter uma qualidade, um preço melhor para o fornecedor. Essa é a visão da Amazon mesmo, né? Tanto é que ela conquistou quase metade do comércio eletrônico dos Estados Unidos, que é gigantesco, né? Ela está em dezenas de países do mundo e virou um grande conglomerado de tecnologia, né? A Amazon, ela fundou a AWS, a Amazon Web Services, que é o maior data center, né? O melhor data center do mundo. Tem a Amazon Prime Videos, todo tipo de categoria de produto. Então, realmente, ela virou esse gigante. Bom, pessoal, não sei se eu consegui passar um pouquinho da visão do livro. É um livro, assim, eu gostei da leitura, vale a pena. Conta a história da empresa, apesar de ser de 2013, estamos em 2021. Conta os principais momentos ali que nos fazem entender melhor, em mais detalhes, a história que hoje é, se eu não me engano, a segunda ou terceira maior empresa do mundo, né, em valor de mercado, né, vale mais de $1 trilhão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não é um livro muito de varejo, mas é um livro de business, né, de negócios, de administração, de gestão, de estratégia. E quem tiver interessado, vale a pena, fica aí a dica. Fechou? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é realmente para fazer esse resumão. Até mais.